iniciando já de imediato o próximo registro, o registro desses 4 eventos principais que têm propostas diferentes. Eu vou começar por ordem de lançamento, que foi o New Frontiers. O New Frontiers, ele serviu para você farmar MKs do Dreadnought Frontier Flagship. Começou na VGA isso, foi o primeiro Dreadnought da Tríade, que mais posteriormente virou um quarteto de facções inimigas de mesmo nível. E o que acontece? Você farma o Frontier Flagship no evento principal. Aqui está com o nome Termination, mas também pode ser aqui, ó, Decimation e Immobilization. Tá aqui. Você farma o Dreadnought, farma o item principal do Dreadnought e tudo mais, equipa ele. Depois que você tem o Dreadnought, você quer melhorar o MK dele. Então o que você faz? Você vem no evento dele e começa a atacar aos poucos as naves aqui, os inimigos. E cada semana, né, depois que lançava o Dreadnought, cada semana subsequente era lançado um MK apenas. Então teve uma semana que você podia atacar o level 290 e depois na semana seguinte 292, depois na semana seguinte 294, depois na semana seguinte 296 e depois na semana seguinte o 298. Aqui foi lançado cada um, e cada um você nota que dá muito mais pontos do que o nível anterior. Então você começava, né, e você só tinha acesso a um MK também do Dreadnought por vez. Então o primeiro evento de todos da New Frontiers só teve o MK2. E, se eu não me engano, teve o Expedition Squadron 2. Esses 3 itens aqui sempre teve. Sempre que o Dreadnought lança esse evento, os 3 itens modificadores dele ficam disponíveis. Só que note que eles já estão obsoletos, tem itens melhores de outras naves da facção que você pode colocar no Dreadnought. Né? O Dreadnought é o único Dreadnought dessas facções que... Né, os Dreadnoughts são as únicas naves dessas facções que podem ter todos os itens, mesmo os que não foram feitos para ele. E tem algumas naves que são focadas em ganhar bônus de velocidade que acabam fazendo esse daqui ficar fraco, por exemplo. Então é isso. E foi lançando aos poucos. Se eu não me engano, logo no primeiro evento já tinha o Entourage Drive, que é esse daqui. Esse item é um teleportador, né? Para você fazer o seu Dreadnought teleportar. E esse aqui sempre lança só depois do último evento que lançou o padrão Elite. E mais uma vez, é um jogo de paciência isso daqui. Por quê? Você só pode farmar por evento. Aqui eu já alcancei o limite, por isso que ele não mostra. Mas você só pode farmar 400 peças, né, 400 padrões por evento. Como você compra 10 por vez, então você pode comprar só 40 vezes por evento, cada um desses itens. Então quando lançava, você só conseguia ter 400 peças, sendo que você precisa de 1000 para ter o MK2. No segundo evento de New Frontiers, já tinha disponível o MK3 e o inimigo 292. E, mais uma vez, você só podia farmar 400 ficando com 800 desse e 400 desse. Certo? E depois, com o lançamento do MK4, que daí sim você conseguia farmar isso daqui. Isso foi uma estratégia de marketing. Por quê? Porque quem queria pagar pelo MK, no momento que ele lançasse, dava para comprar já o padrão de aprimoramento dele direto, sem precisar farmar nada, nem fragmento, nem nada. Então isso foi uma estratégia de marketing para quem tinha pressa, pagava por isso e ganhava mais cedo. Os Dreadnoughts dessa facção
cada MK fazem bastante diferença. Do MK1 pro 2 é uma diferença bem grande de poder. Do 2 pro 3 é enorme. Do 3 pro 4 nem tanto, mas já é uma diferença legal de poder. Do 4 pro 5, nossa, é gigante a diferença. Do 5 pro Elite também, é enorme. Os três Dreadnoughts dessas facções possuem esse mesmo padrão de evolução, ou muito parecido. Exceto o Pandemic, que do 5 pro Elite não tem um crescimento tão grande, mas também é relativamente interessante. E como vocês podem ver, eu também já estou me apressando aqui, o próximo evento foi o Pandemic, do Pandemic, né, o Pandemic Propagation, né, enfim. Esse evento trouxe os itens do Pandemic Flagship, trazendo exatamente a mesma ideia, os mesmos conceitos, as mesmas regras que eu acabei de falar, os mesmos ganhos de pontuação e o mesmo tipo de lançamento de um MK por semana e um nível a mais de inimigo por semana. Isaz. Mesma coisa. Ah, eu esqueci de comentar que cada um dos setores você só consegue usar. Você só consegue usar o próprio Dreadnought. Ou pelo menos é o que deveria ser. Deixa eu pegar essa facção aqui. Ó. Essa frota aqui que tem. Nossa, ela tá vindo mesmo pra cá. Isso não era possível. Talvez os criadores do jogo tenham dado essa trégua nesses últimos eventos pro pessoal farmar ou esqueceram de editar isso. Mas era uma coisa impossível. Ó, eu tô vendo aqui naves, mas era uma coisa impossível. Somente os próprios Dreadnoughts podiam entrar nos setores deles. Então o evento da Pandemic Propagation, só o Pandemic Flagship podia entrar, entende? Era assim. O Arboreal Growth também é a mesma coisa, com o Arboretum Flagship. Os itens especiais dele, específico dele. Mas também que não são tão bons, hoje em dia existem combos melhores. Exceto esse daqui, eu acho que... Esse daqui. Eu acho que esse daqui... Não. Não. É esses aqui que aumentam o Spar Layer, não compensam nem um pouco. Mas aqui que você conseguiria os itens especiais de MK maior para você melhorar o seu Dreadnought, né, Arboretum Flagship. E é isso. Os 3 eventos explicados. Quem gosta de um pouquinho de matemática deve ter pensado que nem eu, que é o seguinte: ao invés de farmar no primeiro evento 400 peças desse, depois no próximo evento 400 dessa e 400 dessa, depois 200 dessa, 400 dessa e 400 dessa, e depois 200 dessa de novo para completar 1000, aí 400 dessa, 400 dessa e assim por diante. Se você farmar por questão de tipo, eu quero economia de tempo, se você farmar primeiro 200 desse e depois começar 400, 400, aí fecha 400, no caso esse daqui 200, né? Começa 200, depois 400, 200, depois 400, 400, 200, depois 400, 400, 200 e assim por diante, você acaba farmando menos, né, quando a facção estava lançando, você acaba precisando fazer menos ataques no total e você vai conseguir, no mesmo tempo, com os mesmos pontos, os mesmos MKs. Mas enfim, é questões de matemática, vocês podem ver isso depois. Porque assim, já que você precisaria fazer 200, 400, 400, não importa a ordem que você comprava as peças, né, em 3 semanas você estaria com MK. Então é muito melhor você, no primeiro evento
possível que você pode farmar um MK, você farmar só 200, esperando o próximo inimigo com mais pontos chegar para você farmar mais rápido os outros 400. Tá certo? Mas, enfim, eu não sei se eu expliquei direito, mas não importa, o meu eu do futuro vai entender isso, que foi uma estratégia que eu apliquei para, com menos ataques, conseguir exatamente a mesma coisa no mesmo tempo. Bom, eu peço só um minutinho. Eu vou explicar agora o Temporal Fracture. Esse evento veio com uma proposta muito diferenciada, que é de apresentar esses fragmentos. Os criadores do jogo viram que tinha um evento aqui que eu não lembro agora o nome, mas que era um evento que a gente farmava direto pontos para conseguir para conseguir os créditos de reparar a coisa mais rápido, de construir mais rápido, esses créditos aqui. Entretanto, como os eventos eram limitados, era tipo uma vez a cada quinzena, por aí, era meio chato você esperar tanto tempo e às vezes você não queria farmar um pouco de tudo, você queria só, sei lá, só a melhoria de módulo, só isso. Mas no evento, sei lá, você só podia comprar acelerar 3, 4 dias só que você queria muito mais, você queria focar nisso e dane-se o resto, os outros eventos que viam que davam, sei lá, só reequipagem de módulo ou melhoria de nave, você não precisava disso. Então você ficava às vezes 2 meses esperando o evento chegar com o item certo que você queria farmar. Esse evento veio com esse Temporal Shard que você gasta para comprar justamente esses itens. E como o evento que você ataca é esse Temporal Shard aqui, para você ganhar ele, não importa, né? Você pode atacar naves de níveis menores, de níveis maiores e tudo mais. É um mesmo recurso em comum, uma mesma moeda de troca para todos eles. Você pode simplesmente farmar um monte, armazenar o quanto você quiser, juntar ali tudo e comprar, focar só no que você quer. Então isso é muito bom. Isso foi uma grande melhoria para o jogo, porque trouxe qualidade de vida para os jogadores. Entretanto, muita gente estava reclamando que estava muito fácil e muito repetitivo. E os jogadores queriam, né, pelo menos na comunidade, eles estavam pedindo algo mais difícil. Então, parabéns, porque lançaram a frota mais difícil do jogo até o momento de atacar. Esse Mysterious Rider. Se você atacar o Mysterious Rider 225, você consegue atacar com o Dreadnought, com os Dreadnoughts mais diversos, você consegue, eu só vou atacar com um. E os dois têm exatamente as mesmas naves, o 225 e o 290. Só que o 225 dá só 2.000 pontos. Ó, ele dá só 2.000 pontos. E o 290 dá 25.000 pontos. Entretanto, essas naves aqui do 225, elas são muito mais fracas. Mesmo estando aqui, ó, a aparência delas e a estrelinha aqui como se elas fossem elite, essas naves estão modificadas para serem mais fracas. Uma dica, quando essa nave aqui sofre dano, todos esses aqui, ó, já começam a se movimentar. Quando essa nave sofre dano, todos esses aqui começam a se movimentar. Como eles já sofreram dano desde cedo por causa dos Spore Layers, todo mundo já começou a se movimentar já.
Mas é uma dica, se você quer atrasar esses aqui para você acabar primeiro com um grupo, depois com outro, não ataca aqueles dois mais rápidos, tá bom? Porque ó, já tá vindo já o outro grupo e esse daqui nem foi abatido ainda. Você ganha tempo destruindo outras naves antes de destruir aquelas lá, porque se você dá dano nelas, começa a aparecer outros. Bom, eu não vou me focar muito nesse combate aqui. Por quê? Porque o próximo que eu preciso me focar, ele é idêntico com as mesmas naves, só que elas são muito mais fortes. Bom, eu vou acelerar aqui o conserto disso. O que acontece são as mesmas naves, ó, ele até dá um aviso de que o nível é alto e tudo mais. Porém, são as mesmas naves, só que elas são muito mais fortes. Porque as outras são modificadas para serem mais fracas, são naves NPCs. E essas são naves literalmente idênticas às mesmas que a gente usa. Se você tiver uma nave dessa, que é o Kill Juggernaut, se você tiver uma nave dessa e equipar ela do mesmo jeito, ela vai ficar exatamente com os mesmos status que essa daqui. Então as naves de jogadores são desbalanceadamente mais fortes do que as NPCs. E essas aqui são exatamente as mesmas naves que a gente teria se a gente equipasse essas naves, entende? Então, ó, já perdi 2% de vida. Vai, meu filho, ataca. Porque eu não prestei atenção aqui, ó. Essa nave aqui que tá sofrendo mais dano. Você tem que ser muito esperto com isso daqui. Eu já vi ataques em que a pessoa conseguiu fazer um ataque gratuito, mas ela estava usando naves específicas. Essas aqui, ó. Focado na arma de longo alcance, com os itens de longo alcance, então você conseguia dar muito dano à distância antes sequer dos inimigos chegarem perto. Eu tentei fazer a mesma coisa com os Rockets. Com os Rockets, que são a arma que veio junto com essa nave aqui. Só que eu não consegui, elas começam a sofrer dano e depois morrem. Elas não aguentam. E essas naves aqui estão com modificadores para elas ficarem muito mais rápidas do que deveriam. É sério, é chato pra caramba isso daqui. E minha dica, percebeu que uma nave está sofrendo muito dano, tá sendo focada, tenta distanciar ela das outras para elas não sofrerem dano. Cadê? Essa daqui, ó, essa nave aqui tá focando nela. Tenta distanciar. Ó, carregou. Cadê? Distrai. Droga, eu não prestei atenção. Essa frota aqui, atacar ela é muito punitivo se você comete erros. É muito punitivo. Então, ó, eu tenho certeza que não dá mais. Eu vou ser destruído. Até porque eu não fiz o ataque certo. Mas é muito punitivo se você erra. Porque ó, as naves morrem com muita facilidade. E essas naves têm modificadores para dar mais danos em Dreadnought. Então elas são realmente mais fortes do que as naves dos jogadores. E não adianta usar Dreadnought. Usar Dreadnought aqui contra essa facção, contra essa frota em específico, é pedir para morrer. De verdade. Porque não dá. Usando movimentos muito precisos e específicos, você até consegue atacar e tudo mais mas assim, você vai quase destruir seu Dreadnought inteirinho. E é muito arriscado. Você tem que fazer tipo movimentos muito precisos e perfeitos no momento certo. É muito sofrido. Então, geralmente tem pessoas que só ficam atacando essas 225, usam um monte de frota ao mesmo tempo, igual a gente tá vendo aqui, pra
Pra farmar assim, em quantidade, sabe? Farma em quantidade, não em qualidade. Porque essa 290 é realmente muito forte e você erra uma vez, ela é muito punitiva. Você errou um pouquinho, acabou. Acabou seu ataque, acabou, você perdeu tudo que você fez. Então é isso. Eu vou só fazer um ataque rápido em cada facção aqui, dessas aqui. E eu vou pegar meu Dreadnought mais forte, que eu sei que ele não vai ter nenhum problema com nenhuma dessas coisas aqui. Pra vocês verem como que é a força dessas cositas aqui. Lembrando que isso daqui não era possível até o último evento que teve. Não era possível fazer isso daqui que eu vou fazer agora, que é usar um Dreadnought que não é do evento. Esse daqui era pro Arboretum Flagship. Ah não, esse daqui era pro Pandemic Flagship. Mas como esse Dreadnought aqui meu é mais forte, eu não... Os outros níveis, né, do 290 pra trás, só muda que tem menos naves e as naves são um pouco mais fracas. Só isso. Então, às vezes você gastava um pouquinho mais o seu Dreadnought, né? Perdia um pouco mais de vida com ele e tudo mais. Demorava um pouquinho a mais para ganhar, às vezes, 20 vezes a pontuação de níveis do nível correto. Então, o seu Dreadnought MK1, você conseguia atacar a frota pro Dreadnought MK4, ganhava e ela dava uma pontuação muito superior, entende? Então, eu gostava muito de fazer isso. Simples, ganhei 500 mil pontos. Mais uma coisa. O Temporal Fracture, esse evento aqui, os pontos que sobram aqui, você não consegue vender eles, vamos colocar assim, pra você ganhar recursos. É o único evento, eu acho, que você não vende recursos. Agora esse, ó, que eu fiz, eu compro esses itens. Pronto. Os pontos que eu tenho, que é esse 410 mil, não são suficientes para comprar mais nada. Então, quando o evento acabar, daqui 2 dias e 5 horas, eu vou poder vender essas informações e eu vou ganhar 820 milhões de cada recurso. Então é muita coisa. É muita coisa. Fazendo um ataque. Eu vou também pegar o próprio New Frontiers aqui para mostrar para vocês aqui. A ideia daquela frota era o Pandemic ficar... vai roubar meu inimigo. Era o Pandemic ficar rodeando a frota e atacando por fora enquanto os drones dele ficavam distraindo os inimigos no centro. Como eu não ligo para isso e usei o Dreadnought errado, vamos colocar assim, foi bem mais fácil. Esse Dreadnought aqui, ele tá mais forte por causa da arma, especialmente agora que ele tá nível 3. A arma tá nível 3. Bom, o que eu gostava de fazer era fazer ele mirar nesse daqui, que esse daqui é o DPS aqui desse inimigo. Eu destruo sempre eles primeiro. Os tanques, eles dão pouco dano, então nem foca nesse daqui. Foca nesse. Aí agora, isso, ó, foca nesse, foca nesse. E é isso. É claro que por ele estar forte demais graças à nova arma, não faz muita diferença qual inimigo que você está atacando primeiro. E perceba que o evento foi pensado para usar o Dreadnought certo mesmo. Porque esse daqui é o evento da New Frontiers. Ó, acabei de ganhar a pontuação da New Frontiers. E o inimigo é Saproft porque a VEGA é
a fraqueza é o ponto. Tem fraqueza contra a VEGA. Por causa do elemento Munitions. Como eu já expliquei no Pedra, Papel, Tesoura, VEGA ganha, né, dá mais dano, né? Tem vantagem contra a Saproft tem mais vantagem contra a Guardians, e a Guardians tem mais vantagem contra a VEGA. Simples. E agora o Arboretum Growth. E a ideia do Arboretum Growth, eu não sei nem se vai dar certo usar esse Dreadnought, porque ele tem inimigos que vêm dos dois lados. Mas eu confio no meu Dreadnoughtzinho aqui. É só eu ser esperto. Ó, esse daqui eu mando pro lado. Mando esse atacar aqui primeiro. E eu espero muito que essa nave não tente focar nelas. Ó, tá certo, estamos salvos. Esse Dreadnought aqui vai destruir completamente. Ó, completamente. Muito forte, muito poderoso. O DPS dele é muito alto. Por quê? O Arboretum Flagship ele tem essa vantagem, essa capacidade de atacar 360 graus. Então a ideia desse inimigo aqui era conseguir a gente explorar esse mecanismo de 360 graus de dano. Então por isso que vem inimigos de todos os lados. Porque mesmo que o Dreadnought seja mais lento e tudo mais, os inimigos não conseguem flanquear ele porque ele vai pegar e vai travar os inimigos. Então assim, são frotas pensadas mesmo para o Dreadnought, né, para cada um dos Dreadnoughts terem boas vantagens e não ser algo muito chato. Obviamente que ficar atacando, às vezes, no mesmo dia, 40 vezes o mesmo ataque é chato. Por isso que essas frotas são relativamente fáceis. Porque você podia simplesmente deixar o Dreadnought atacando automaticamente e ele ia dar conta. Então você podia fazer às vezes 15 ataques de uma vez só, e você mandava o seu Dreadnought reparar. Daqui umas 4 horas jogava de novo, fazia ele atacar mais 15 vezes, sabe? Depois, no dia seguinte, né? Por isso que o evento ainda dura 4 dias, né? 3 dias. 3 dias. Esses eventos duram 3 dias. Aí você deixava ele atacando ali. O Temporal Fracture também é 3 dias. Deixava ele atacando ali várias vezes e tudo mais. E você tinha bastante tempo para deixar eles atacando automaticamente. Se você fosse louco, não quisesse esperar, você podia fazer os 40 ataques manualmente. E geralmente era bom. Você conseguia fazer porque o manualmente controlando cada coisa, cada movimento do Dreadnought, era mais eficiente, ele perdia bem menos vida, destruía o inimigo mais rápido e tudo mais, com a estratégia certa, com os itens certos. Então dava. Quem era louco e queria farmar 40 ataques de uma vez só, farmava. Quem, como eu, tava com mais preguiça, fazia 10 ataques, deixava consertar, depois fazia mais 10. E dentro de 3 dias dava pra farmar todo o evento sem problema. O que mais? Cada vez que lança uma nave nova, esses inimigos aqui, ó, da Mysterious Rider, eles mudam. E por isso que esse evento tá tão difícil, porque a nova nave que lançou é esse Pacekeeper Gunship. O Pacekeeper Gunship, ele é uma nave focada em ataque à distância e um dano massivo
especialmente por causa da arma dele, que é essa arma roubadíssima aqui, que é esse Pacification Rockets, por causa de subprojéteis. Não só ele tem um DPS alto, né, 37.000 em relação a outras armas, como ele dispara 3 subprojéteis ainda, né, o tiro explode no inimigo e ainda vira mais 3, e cada um desses 3 é 50.000 de DPS. Então, na verdade, ele tá mostrando 37.000, mas ele dá 187.000 de DPS. Então e esse escudo aqui, ó, ele tem um atraso só de 3 segundos para recarregar. Vocês viram que em vários momentos eu perdi a minha nave porque o escudo não tinha tempo de carregar, porque o atraso deles era 5 segundos, 7 segundos. A nave tem que ficar 7 segundos sem tomar dano para recarregar o escudo. Esse daqui, apesar de ser mais fraco, ele demora só 3. Então, em geral, ele pode tomar dano e ele vai conseguir recuperar o escudo mais rápido do que o normal entre os intervalos em que ele fica sem tomar dano. Além disso, ele tem modificadores. A própria nave no Elite é 125% de alcance, então o alcance fica 25% maior do que deveria. E ele ainda tem modificadores, ó, que aumentam 15% e mais 50% da velocidade. Tem você pode fazer combos com outras armas aqui. Então é um evento focado para esta nave. Então, como ela é focado para essa nave, por isso que outras naves estão apanhando tanto. Tá bom? Eu queria mostrar com a nave certa, só que eu só tenho uma, MK1, e ela tá reequipando. E, nossa, essa nave aqui ela é muito desbalanceada de boa. Ela é muito forte. No MK5 ela fica com. No MK Elite ela fica com 7 espaços para armas. Essa arma quebrada ainda aqui, com alcance quebrado, né? Com esse item aqui fica 140% de alcance. E já é uma arma que tem um alcance okzinho. Então assim, ela fica muito boa mesmo. E muito poderoso. Mas enfim. Acho que expliquei todos os eventos principais aqui, esses mais recentes. No vídeo anterior eu expliquei os mais antigos. Faltaram mostrar esses dois, mas que são desnecessariamente, né, desnecessários porque eles são copia e cola dos outros, né, o mesmo funcionamento, só muda os itens. E eu acho que eu vou fazer só um vídeo sobre a RetroSim e sobre o Aliança de Sangue, que nem estão aqui os eventos, mas provavelmente vão começar daqui 2 dias. Para explicar porque o Dreadnought Malignant só dá para conseguir naquele evento. Mas enfim, é isso. Vou encerrar o registro por aqui. Iniciando essa outra gravação aqui, eu vou juntar com a outra, acredito eu. Mas olha só. A mesma nave que eu, só que com aquela arma roubadíssima. E agora eu descobri que eles mudaram essas naves aqui de trás, que quando sofrem dano, não eram elas. Eu tinha feito vários testes, não eram elas. Agora é quando elas que sofrem dano que essas aqui começam a atacar. Uma estratégia, ó, top. A partir de agora é pura força bruta, ó. Essa arma aqui é muito poderosa. Não faz parecer piada esses inimigos. Essa arma aqui é muito desbalanceada aqui. E é assim que se farma nesse evento atualmente. A força bruta ganhando de lavada. E nem precisa mudar o escudo. Ó, essa nave aqui modificada para ser mais rápido.
A partir de agora é brincadeira de criança. Note que foi nesse ponto aqui que ele perdeu bastante vida, relativamente. Mas é. Essa arma aqui é muito forte. E mais uma vez é essa nave aqui que tá dando problema aqui. Ela é a mais chatinha desse ataque. Ela perdeu 10% em um ataque. E eu perdi 100% naquele ataque. Mas é isso. Vou encerrar o restante